E aí, estrela, tudo bem? Vamos para mais uma semana, então, do dia 25 ao dia 31 de março, onde teremos a entrada da lua nova, mais um eclipse solar, e também Netuno entrando em Áries. Terça-feira, dia 25, Lua estará em trígono intenso com Júpiter durante o dia, e esse aspecto continua durante a noite, só que mais fraco. Então assim, gente, Lua está em Aquário e Júpiter está em Gêmeos, ambos signos de ar, certo? A gente vai estar bastante comunicativo, então querendo trocar informações, querendo estudar, é um ótimo aspecto para estudo, né? Para reuniões que envolvem desenrolar um assunto aí, para aprofundar num certo projeto, em uma meta em específico. Aquário ele pode falar assim de grupos, né, ou de estudos aprofundados, então pode estar bom, né, pode ser um momento bom para estudos em grupo ou estudos individuais mesmo. Vamos só estar atento, gente, porque como o ano é de Júpiter, Júpiter está no signo de ar, tá acontecendo aí algumas quedas de aviões, né, questões no ar, no céu. Vamos tomar cuidado com isso, ficar atento, tá? Porque, por mais que seja um aspecto fluido, às vezes algum problema nesse aspecto pode acontecer. Sem contar que Mercúrio está retrógrado, então toda comunicação, todo meio de transporte, ele tem que ser revisado. Não adianta a gente querer viajar, querer, né, sair de um local para o outro, de um país para o outro, de uma cidade para outra, e não revisar o meio de transporte que a gente está, né? Então isso serve principalmente para as pessoas que vão aí conduzir uma viagem. Eu falo de viagem, gente, porque Júpiter também rege as viagens, e principalmente viagens longas, tá? Então só para a gente ficar atento nisso. Mas a nível terra, né, para as pessoas que não vão viajar e não tem esse problema em relação à revisão de avião e coisas do tipo, esse aspecto fica altamente fluido para qualquer tipo de estudo e conversas que servem para libertar pensamentos que estavam estagnados, fechados, tá? Porque Júpiter, ele é o regente de Sagitário, né? Então ele liberta a partir do raciocínio, a partir dos conhecimentos, sejam conhecimentos teóricos ou conhecimentos a partir da própria experiência de vida, né? Pode ser que você está aí trocando ideia com um amigo, uma pessoa, com um psicólogo, enfim, e você acaba tendo um insight muito valioso para sua vida. Para isso vai estar ótimo. Quarta-feira, dia 26, Lua segue em Aquário durante a manhã, durante até boa parte da tarde, né? Então, não é um dia tão sociável quanto na terça, porque o único aspecto que vai estar rolando aí no céu é Lua em quadratura com Urano. Só que apesar disso, Urano é regente de Aquário, então meio que uma coisa compensa a outra, tá? Só que neste dia, apesar de ser uma quarta-feira, um dia de Mercúrio, né, que as informações devem fluir, essa quadratura ela vai trazer uma certa introspecção. Então vai estar tendo aquela oscilação entre sociabilidade e introspecção, né? É meio que um dia pra gente se voltar pra gente e entender lá dentro o que precisa de libertação, o que precisa de mudança. Aquário pede mudança, Urano também. Vamos inovar. Lembrando que estamos num período aí ainda, nesse começo da semana, de lua minguante. Então, lua minguante ela ajuda nesse desapego, nessa mudança, nessa limpeza. A gente tendo consciência do que a gente precisa mudar, pedindo, né, para os astros, isso aí realmente acontece. A mudança vem. Mas tem que ter fé, né, gente? Tem que pedir, tem que saber se observar e pedir. Eu peço as coisas pra lua. Não tô nem aí, acontece. Enfim. Aí por volta das 16h32, 4h32 da tarde, a lua entra em peixes, né? E lua fica sem aspecto desde então. Seguindo a noite aí sem aspecto. Gente, neste caso, a lua continua aí mais mental, apesar de ser um signo totalmente aí emocional. Não totalmente, porque
Peixes têm a vibração de todos, né? Então, por ser uma água mutável, o pensamento pode prender, se a gente não seguir a nossa intuição. Então, é um momento, principalmente essa noite aí da quarta-feira, para a gente ouvir a nossa intuição e não dar tanto foco para a mente, né? Entender o que está acontecendo ali, não ficar julgando muito também o pensamento, mas entender para onde a nossa intuição está apontando que a gente tem que ir. Ah, eu não consigo ouvir minha intuição, eu não sei. Vai desenhar, vai escrever, vai fazer alguma coisa que ajude você a tirar uma certa tensão dali do ar, do coração, da sua mente e deixar fluir. Peixes pede fluidez, certo? Ah, mas eu não sei desenhar, eu não sei pintar, eu não sei cantar. Sabe sim. Você não precisa ir num palco para fazer isso, você não precisa desenhar para você vender uma obra de arte. Gente, é só para expressar. E se não quer fazer isso, vai assistir um filme, sei lá. Né? Peixes, ele fala desse lado artístico. A arte pode libertar também prisões mentais e emocionais. Quinta-feira, dia 27, Lua vai estar formando quadratura com Júpiter durante o dia. Tá? Isso pode trazer uma certa tendência ao drama. Né? Vale lembrar que a Lua está no signo de água e Júpiter está no signo de ar. Então, essa quadratura, ela aponta um certo conflito interno e que pode acabar sendo expressado por drama, né? Por uma fala altamente dramática, por uma conversa que pode despertar aí um lado que precisa de acolhimento nosso. Então, é bom também entender o que está despertando o nosso lado dramático, porque isso também traz uma certa chave para entender o que a gente precisa curar dentro da gente, mudar. E durante a noite a Lua continua nesse aspecto, mas também entra em trígono com Marte, conjunção com Saturno. Nesse momento a gente vai ter um pouco mais de pés no chão para fazer acontecer algum tipo de conversa, algum tipo de projeto, estudo, mas principalmente para colocar coisas em prática, tarefas em geral, certo? Marte, ele meio que traz essa agilidade, tipo, vai lá e faz, né? Não fica só no drama, porque não sei o que, não, vai e faz. Saturno centra, fala, assuma sua responsabilidade, tenha autorresponsabilidade. E Marte vai lá e fala, vai lá e faz. Deixa o drama um pouco em off e vai fazer o que precisa ser feito. Sexta-feira, dia 28, Lua segue em Peixes durante o dia. Então, durante o dia a gente vai ver aí a Lua em conjunção com Vênus, começando uma conjunção com Mercúrio, né? Ambos, Mercúrio e Vênus, voltam para Peixes essa semana, tá? Então, Peixes e Áries vai estar com essa energia aí de Mercúrio e Vênus. Esse dia em específico, gente, né, tem aí também conjunção com Saturno, sextil com Urano, ele pode ser fluido para qualquer tipo de trocas, seja em relação a movimentar aí uma compra, uma venda, seja em relação a ter conversas mais maduras com relacionamentos ou parcerias de trabalho, né, para movimentar, colocar projetos em prática, tá bom também. Claro que a gente tem que levar em consideração que Mercúrio e Vênus estão retrógrados, então se você quer lançar um projeto, algo do tipo, revisa. Tem que ter revisão. Durante a noite a Lua se intensifica na conjunção com Mercúrio e entra em conjunção também com Netuno, né? Então a nossa intuição ela fica mais aguçada. Aí a gente tem que dar mais atenção para a nossa intuição. E sem contar também, né, gente, que no final da tarde, por volta das 17h36, a Lua entra em Áries. Então, energia de movimento, ela se expande, ela fica mais aí forte, né? Ela se intensifica. Então, para movimentar de novo, qualquer tipo de assunto, qualquer tipo de estudo, para entender, né, ter mais aí nitidez em relação à nossa intuição, tá ótimo. A Lua também vai estar formando sextil com Plutão,
né? Então Plutão ele ajuda no que eu falei, né? Uma semana minguante ainda, antes de entrar na nova, dia seguinte é lua nova, mas Plutão ele ajuda na transmutação de energia, principalmente energias mais densas, certo? Não esqueçam de pedir para os planetas que eles ajudam. Vocês podem me chamar de louco, mas testa. Sábado, dia 29 de março, Lua vai entrar em sua fase nova com um eclipse solar por volta das 7h48 da manhã, durante o ascendente em Áries. Gente, Lua nova em Áries e no ascendente em Áries. Ascendente que vai estar quase em Touro, tá? Então, como o ascendente está quase em Touro, o Sol e Lua, de forma geral, vão para casa 12. Então, gente, veja bem, casa 12, ela é a casa das conclusões antes da gente chegar para um ciclo novo, para novidades. Então, essa casa 12, apesar de estarmos num momento de lua nova, não ajuda tanto para a gente tomar iniciativas, principalmente nesse sábado aí. É mais para a gente se aprofundar nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas relações, no nosso dia a dia, em tudo que a gente anda fazendo e entender o que precisa de libertação, de transmutação, de transcendência. A casa 12, ela fala de transcendência do ego. E Áries é um signo altamente aí egóico. As pessoas falam que Leão é, sim, mas Áries também. Áries é regente da casa 1. E a casa 1 é a casa do próprio indivíduo, do eu. Áries, pelo lado desafiador, né? É aquele signo que acha que só ele tá certo. Tem uns signos de terra que são assim, também tem. Mas Áries, por ser o primeiro, por ele iniciar as coisas, né? Da iniciativa, as casas do zodíaco, ele acha que ele é o certo, né? Então, vamos começar a perceber se a gente realmente está certo naquilo que a gente quer conquistar durante o ano, se os nossos projetos não precisam de revisão. Mercúrio retrógrado, ó, Lua vai estar ainda naquela conjunção com Mercúrio no momento da Lua nova. Então, gente, revisa. É bom às vezes, não tanto, mas é bom às vezes até a gente duvidar um pouco da gente, no sentido de eu tô realmente pronto para essa nova fase que eu tô querendo entrar? Momentos de eclipse servem pra gente refletir. Não faça ritual, não vá e queira, sei lá, principalmente viagens, essas coisas. Tá, mas às vezes tem que fazer, já tá programado, enfim, tudo bem. Mas tem uma postura mais introspectiva, porque o eclipse, ele traz, principalmente esse eclipse solar aí, ele traz chances da gente realizar aquilo que a gente quer. É uma lua de novos plantios. Só que sem a gente saber para onde que a gente quer ir, ou se o caminho que a gente está indo realmente é o caminho que a gente precisa ir, o eclipse vai só atrapalhar. Porque o eclipse solar, ele traz aquela sombra. É um eclipse parcial, né? Então não vai ser aquele total que forma aquele anelzinho. Porém, como ele traz uma certa sombra, o Sol, ele revela sombras também dentro da gente. Então, neste dia, se questione. Não falo para vocês dar tanto foco pro lado inseguro, que também a gente não sai do lugar. E o eclipse é em Áries. Áries pede movimento, mas que seja um movimento para dentro, pra gente entender o nosso indivíduo. Estamos indo pro caminho que a gente realmente quer? Ou a gente está indo na onda dos outros? Tem que colocar isso em prática também, né? Levar em consideração. Outra coisa, tá, gente? Não vai ser visível aqui no Brasil. É mais para a região norte do mundo, do globo, tá? O Brasil tá na região sul. Durante a noite, a Lua forma sexto com Júpiter, então o humor já se eleva. Tá? É um momento para descontração, para trocas aí de informações,
entre amigos, família, namoro, enfim. Domingo, dia 30 de março, Lua segue em Áries durante o dia. Lua vai estar em quadratura com Marte, que é o regente de Áries. A gente pode sentir uma certa ansiedade em fazer acontecer aquilo que a gente quer, só que ao mesmo tempo a ansiedade em demasia, ela pode atrapalhar planos, né? Então, eu coloco aí esse dia como um momento pra gente fazer exercício físico e não dar tanta atenção pro nosso lado agressivo, porque esse aspecto pode gerar brigas, tá? E outra coisa, Sol vai estar sem aspecto nenhum durante o dia e durante a noite. E eu acho que no próximo dia também. No próximo dia, durante o dia. Então, gente, o nosso psicológico vai estar altamente frágil. Não é momento para criar caso com os outros. O que eu falo criar caso? Seria briga, vai lá e fica cutucando fulaninho. Eu sei que tem gente que se alimenta de energia de briga, né? Numa quaresma, tem energias, seres, espíritos também nos cutucando para isso. Mas vamos colocar os pés no chão e talvez sair de forma até literal, porque esse aspecto de Lua e Marte, ele deixa a gente, ele mostra, principalmente para as pessoas que estão guardando energia, ele deixa a gente altamente explosivo. Então, se a gente não tiver os pés no chão, se a gente não descarregar a nossa energia, pode sobrar pro outro, que mora com você, pro seu filho, pra sua esposa, enfim. Vamos ser responsável com o próximo. E por volta das 9 da manhã, Netuno entra em Áries. Gente, um novo ciclo para Netuno. Netuno fica aí nos signos praticamente por volta de 15 anos, mais ou menos. Tá? Então, essa energia ariana, ela está impactando um coletivo. Netuno, ele fala sobre energia emocional e espiritual que une um coletivo. Pelo lado evolutivo, né? Pelo lado que pode dar bom, as pessoas vão estar mais corajosas, principalmente as pessoas que já se conhecem, porque a Áries fala sobre o indivíduo em si, então ele engloba também aquela atitude em prol do autoconhecimento. Então as pessoas que têm autoconhecimento, que se conhecem, vão estar altamente corajosas para fazer acontecer aquilo que elas querem que aconteça. A energia de conquista, ela vai estar ajudando. Agora, para as pessoas que não têm autoconhecimento, que só reclamam da vida, que só culpam os outros, que só se fazem de vítimas, essa energia de coragem pode fazer com que as pessoas gerem catástrofes, né? Não é só a natureza que gera catástrofe, o ser humano também. E meio que uma coisa é consequência da outra. A gente está conectado por energia. Então, Netuno em Áries, para as pessoas que não têm autoconhecimento e que só pensam em culpar os outros, se fazer de vítima, porque sempre o outro está errado, elas vão pegar essa energia de Áries e vão provocar tumulto, mortes, brigas que envolvem um coletivo. Então vamos tomar cuidado, gente, porque esse negócio de ficar cutucando os outros, por mais que a gente ache que a gente tá certo, lembra que eu falei que pra gente se questionar? E quanto mais a gente acha que a gente tá certo, às vezes, menos a gente tá certo, né? Sem contar que a gente tá no período de quaresma, então espíritos revoltados podem estar mais próximos da gente. Vamos se proteger. Vou pegar essa energia de Áries, aproveitar que Áries fala de guerra também, e colocar uma armadura de proteção, em vez de querer só atacar os outros. Durante a noite a Lua vai formar quadratura com Plutão. Antes disso, né, antes da noite, por volta das 17h16, a Lua entra em Touro. Então, a energia fica mais lenta, a gente fica um pouco mais estável
emocionalmente, não fica naquele agito que estava durante o dia, né? Os nossos reflexos vão estar mais lentos durante a noite por conta da lua em touro. Aí a lua forma quadratura com Plutão. Então, domingo não tá um dia bom para querer mudar os outros. Já não é uma atitude que a gente tem que fazer. A gente tem que mudar a gente. Mudar o outro piorou, né? Porque além de se gerar um conflito, ele não vai mudar por você. Ele até pode tentar. Se ele, né, te ama, entre mil aspas, né? Porque amor não é isso. Você não tem que mudar pelos outros porque você ama a pessoa. É lógico, se você é tóxico, aí já é outro assunto, né? Mas essa quadratura, ela fala sobre questões internas. Então não é o outro, gente, é você. Somos nós. Quer mudar alguma coisa? Muda você. Muda a forma que você reage no seu dia a dia, na sua casa, como que você enxerga a sua vida. Mas evita querer cutucar o outro, que eu já falei, que os espíritos revoltados vão estar aí rodeando a gente. Pra gente cair em cilada, é facinho. Segunda-feira, dia 31, último dia aí de março. Sol vai continuar sem aspecto e Lua também. Então, segunda-feira a gente está altamente introspectiva. Altamente introspectiva. Ainda continua naquele foco na gente, no nosso dia a dia, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos. A gente pode sentir uma certa desconexão com o todo, o que é normal. Mas durante a noite isso volta a entrar em harmonia. Então, por exemplo, aí, Sol estará em sextil com Júpiter. A nossa consciência ela vai se expandir em relação à nossa vida. Então, principalmente para as pessoas que pararam para se observar, segunda-feira à noite vai começar a série de momentos em que a gente vai ter maior consciência e virada de chaves para aquilo que a gente deu atenção dentro da gente. E a Lua vai estar formando conjunção com Urano. Então, também as nossas emoções, elas podem trazer, a gente pode perceber, né? Que o jeito que a gente está reagindo emocionalmente às situações também está mudando. E isso principalmente para as pessoas que focaram no autocuidado, no autoconhecimento, na forma de se mudar primeiro, antes de querer mudar o outro. Certo? Todo eclipse gera momentos de mudança. Então, como eu falei até no outro eclipse, depois desse segundo eclipse aí, né, nesse mês, muitas pessoas podem se perceber bem diferentes. Gente, então essa semana foi isso. Agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui. Quem puder me ajudar curtindo, comentando e compartilhando também agradeço. Quem quiser fechar mapa astral comigo, leitura no mapa astral, até desse eclipse aí em relação à sua vida, pode me procurar no e-mail que eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser começar a estudar astrologia, meus e-books estão disponíveis também nos links abaixo. Ótima semana a todos e até o próximo vídeo.